Fala galera, tudo bem? Meu nome é Alex Carvalho, eu sou analista CNPI e no vídeo de hoje a gente vai falar de Fibonacci, uma das ferramentas mais utilizadas na análise técnica, então bora descobrir como é que ela funciona. Bom, antes da gente começar, eu já gostaria de pedir você para se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar o seu like e também deixar aqui nos comentários se você já utiliza essa ferramenta, se já conhece e como que você trabalha com ela também. Agora sim, bora pro vídeo. Bom, Fibonacci é uma ferramenta muito utilizada na engenharia, em clínicas de estética, por exemplo, também para fazer harmonização facial, em estudos de reproduções de animais e também no desenvolvimento das plantas, além de outros segmentos. Bom, essa ferramenta, Fibonacci, na verdade é o nome do seu inventor. Quem descobriu o cálculo por Fibonacci, a razão áurea, foi Leonardo, da cidade de Pisa, na Itália. Bom, Leonardo ele descobriu esse cálculo ali, fazendo um cálculo matemático, estudando a reprodução de coelhos, que existia uma certa lógica quando acontecia ali essa reprodução, uma expansão toda vez que os coelhos se reproduziam. E deste modo ele começou a observar e viu que seguia uma sequência lógica, ali, uma sequência numérica, que fazia muito sentido e depois ele acabou descobrindo que essa sequência também fazia parte de outros segmentos ali, como parte do nosso corpo humano também, base de cálculo ali do nosso corpo humano, por isso que em algumas clínicas de estética a gente tem ali o símbolo de Fibonacci, as expansões áureas, também está presente ali na formação das galáxias, na concha ali dos caracóis, enfim, é bem conhecido ali Fibonacci. Uma curiosidade para vocês, antes da gente fazer o estudo da ferramenta, quem já deve ter assistido aí desenho animado, mas antigamente um pouquinho, existia o tal trevo de 4 folhas. E o trevo de 4 folhas, ele é um trevo da sorte, considerado um trevo da sorte, quem achava ali o trevo de 4 folhas. Mas por quê? Porque justamente o desenvolvimento da planta, ou das plantas, segue uma sequência de Fibonacci. Então o 4 não faz parte da sequência de Fibonacci, por isso que ele acaba sendo um pouquinho mais raro de ser encontrado. Então, geralmente, um trevo ele se desenvolve em 3 folhas, E quando a gente acha um trevo de 4 folhas, é considerado um trevo da sorte ali, porque ele não está dentro dessa sequência lógica. Bom, e aí, gostou da curiosidade? Sabia dessa? Agora vamos lá, vamos fazer o estudo da ferramenta e ver como é que ela funciona para a gente poder trabalhar com ela dentro do mercado financeiro e, de fato, o seu intuito ali, que é encontrar alvos e também regiões de retração de preço. Bom, mas antes, como é que funciona essa sequência matemática? O Leonardo, Leonardo Fibonacci, ele começou estudando a reprodução dos coelhos e resolveu anotar a sequência ali de acordo com os nascimentos dos coelhos. Aí ele colocou o 1 primeiro, na sequência ele colocou o 2, depois ele somou o 1 mais o 2 e deu 3 e viu que essa sequência batia ali exatamente com a projeção, com a reprodução dos coelhos. Então, o que ele identificou? Que a soma desse número, a soma dos dois números vai preceder o seu próximo número. Então, na sequência, vai ficar mais ou menos assim. Ele tem ali a sequência matemática que começa com 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13 e por aí sucessivamente. Foi assim que ele identificou essa sequência matemática. Bom, e curiosamente, ele identificou que dentro dessa sequência matemática, quando você divide um número pelo seu sucessor, você vai encontrar o resultado ali de 0,618, principalmente a partir do quinto número em diante, Então você vai encontrar sempre essa fração. E multiplicando por 100, para a gente poder trabalhar ali com a porcentagem, você tem o 61,8. Então é a partir disso que a gente acaba trabalhando com o 61,8, que é essa razão, esse é o ponto mais importante para a gente, é a razão áurea. Fibonacci existe até outros níveis, Muita gente acaba trabalhando com 38,2, com 50%, o 100%, 161,8 também é muito utilizado. Mas o mais importante para a gente, que a gente vai trabalhar bastante aqui, é o 61,8. Bom, pessoal, então para a gente começar a fazer os estudos aqui de Fibonacci, mostrar para vocês o funcionamento da ferramenta, como é que a gente trabalha, como é que a gente vai encontrar os alvos, eu queria começar com um gráfico de Braskem, por exemplo, que é um gráfico não comum, que a gente trabalha com uma menor frequência ali, para a gente sair um pouquinho dos padrões de Vale, Petrobras, e índice dólar. Então eu escolhi aqui o gráfico de Braskem. Bom, o que a gente pode observar aqui no gráfico de Braskem, Gráfico diário, Braskem segue ali no seu movimento de baixa, praticamente ali chegando em regiões até de mínimas históricas. Mas o que chama atenção para a gente são as correções. A gente queria encontrar e ainda quer encontrar até onde são as correções do ativo. Mas para a gente utilizar a ferramenta de Fibonacci, a gente precisa primeiramente identificar o principal da análise técnica, que são regiões de topos e de fundos anteriores.
A partir desses pontos, os topos mais marcados e os fundos também mais marcados, a gente consegue traçar Fibonacci para poder encontrar ali retração. Fique na memória, 61.8 sempre vai ser a região mais importante para você trabalhar. Então, toda vez que a gente está buscando a amplitude de um movimento, que a gente está identificando que o movimento é de alta ou de baixa, a gente sempre vai trabalhar com a possibilidade de uma correção até 61.8 e também a expansão até 61.8. Obviamente que dependendo do mercado, dependendo da notícia, fato relevante, o mercado pode desenvolver muito mais do que isso. Pode devolver todo um movimento, devolver 100% desse movimento, como também ele pode subir 200%, 300% desse movimento. Tá? Mas 61.8 sempre vai ser um ponto de atenção para a gente poder trabalhar. Então aqui no gráfico de Braskem, no gráfico diário, eu vou primeiramente utilizar aqui na minha plataforma do Profit Pro, chama preço Fibonacci. Preço Fibonacci eu gosto de trabalhar com essa ferramenta para poder identificar aonde são as correções, até onde o preço pode corrigir. Bom, primeiramente, se eu estou identificando que Braskem está no movimento de baixa, eu preciso identificar até onde ela pode subir. Deste modo, eu utilizo essa ferramenta como ferramenta para achar a retração. Então, eu utilizo de baixo para cima. Eu vou traçar de baixo para cima. Então, o que eu vou identificar aqui no Braskem? O fundo mais baixo que eu tenho no Braskem foi um fundo marcado aqui em 24 de março. Então, eu marco minha ferramenta ali, o início da leitura, neste ponto e vou arrastar aqui para cima até a máxima mais alta que eu tenho, né, mais recente. O que eu já posso observar aqui, tá? Eu tenho uma mínima ali próximo aos 16,35 e a máxima ali próximo aos 38,80, quase R$39. E aonde o Braskem fez a correção mais expressiva? Eu deixo até em amarelo, destaque ali tanto a região de 50% quanto 61.8, que são regiões que a gente acaba trabalhando mais, 61.8. Então o Braskem, depois desse cenário de queda mais forte aqui, né, que ela fez ali outubro, novembro, dezembro de 2022, início de 2023, a sua alta, depois de romper essa LTB ali, o movimento de baixa mais curto, ela corrigiu exatamente 61.8 deste movimento, tá? Então ela foi corrigir ali próximo aos R$30. A gente pode também identificar dentro do movimento de alta, tá? Então, Braskem, ela corrigiu 61.8 do movimento mais macro, né? Movimento amplo ali no gráfico diário e voltou a cair. Sempre vai ser um ponto também de defesa se a gente está indo com um preço contra essa região de 61.8. Posso olhar também o movimento mais recente, tá? Então, por exemplo, eu vou apagar aqui a ferramenta, vou dar um zoom aqui na plataforma e por algum motivo você está comprado no Braskem nessa região e quer identificar até onde é a correção dela. Então, novamente, eu vou pegar a ferramenta aqui, preço Fibonacci, só que agora aqui o movimento mais curto é um movimento de alta. Então, o que eu faço? Eu busco dessa alta mais relevante até essa mínima também mais relevante, porque aqui perdeu o suporte anterior, foi um fundo mais baixo do que o anterior. Aonde Braskem corrigiu também para continuar subindo. Então, depois que ela fez esse movimento de alta, renovou topo, renovou fundo, eu traço o meu Fibonacci de cima para baixo, porque agora eu estou trabalhando com a retração, a correção do movimento de alta. Então, ela parou novamente aqui em 61,8%, tá, do movimento anterior e voltou a subir. Então, são exemplos que a gente pode trabalhar com essa ferramenta, chama preço Fibonacci, para poder encontrar os pontos de retração. Bom, agora vamos entender como é que funciona a ferramenta da projeção de Fibonacci, para a gente poder encontrar os pontos ali que a gente quer de alvo, né? Onde que a gente vai identificar ali nos nossos estudos até onde o preço pode chegar, até que comece uma correção mais expressiva. Bom, vamos utilizar o gráfico aqui, por exemplo, de BB Seguridade, então, tá? Bom, BB Seguridade, eu tenho aqui um movimento de tendência de alta, né? Eu posso tirar o zoom do gráfico aqui e ver que ela está no movimento de alta. Bom, o que eu tenho mais relevante aqui? Eu tenho um suporte bem marcado de BB Seguridade na casa ali dos 24,50 aproximadamente, 24,60 e tenho um topo ali próximo aos 36,35. Bom, primeiramente, o que eu vou fazer, tá? Só para ver se o estudo vai bater ali do Fibonacci. Eu vou traçar novamente, tá? Vou pegar o preço Fibonacci para ver se de fato é a correção ali, se ela chegou em 61,8 e se ela tem potencial para cair mais ou não, se ela vai começar a voltar. Então eu vou pegar meu preço Fibonacci, movimento de alta, eu tenho um topo mais alto do que o anterior, fundo mais alto do que o anterior, identifiquei que eu estou na tendência de alta e agora eu vou traçar ali a ferramenta. Como eu estou no movimento de alta, ferramenta de cima para baixo. Legal, cheguei ali na minha máxima anterior e também no meu fundo aqui mais relevante, né, que é próximo ali aos 24,60. Aonde BB Seguridade acabou segurando, né, na retração de 61,8. Então, essa ferramenta é muito utilizada no mercado porque acaba funcionando bastante ali
principalmente os movimentos maiores, assim, os movimentos amplos, né? Então o BB Seguridade acabou segurando, né, ali na região de 61,8, que dá ali nos seus próximos aos R$ 29,00 aproximadamente, tá? E está voltando a fazer topos e fundos ascendentes, ou seja, está acelerando compra de novo, movimento levemente mais altista para a gente. Então agora eu quero entender até onde esse preço pode chegar e como é que eu vou traçar ali o alvo. Então, para quem está querendo posicionar na compra, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou apagar aqui o preço Fibonacci, que é a nossa retração, vou nesse P aqui, que chama projeção de Fibonacci, para identificar até onde o preço pode chegar. Eu vou fazer da seguinte forma, eu vou novamente pegar aqui agora de baixo para cima, da mínima que eu tenho mais relevante até o topo mais relevante e vou trazer aqui até a nossa mínima mais recente. O que eu tenho ali de alvo então para BB Seguridade? Eu tenho alguns níveis ali de projeção, mas o que mais vai importar para mim é o nível aqui que está nos R$ 35,00, que é 61,8 por Fibonacci. Então, para fazer a projeção, eu identifico a tendência e eu faço a favor da tendência. Tá? Então eu pego do fundo mais relevante até o topo mais alto e o fundo mais próximo. São 3 marcações para a gente poder fazer a projeção de Fibonacci. 61,8 vai ser o meu alvo. Então, no caso, o preço-alvo ali para BB Seguridade é na casa dos R$ 35,00, 35,02, o alvo que a gente tem ali para médio e longo prazo de BB Seguridade. Ela agora está trabalhando aos 31,33, então em algum tempo a gente volta aqui nesse vídeo para saber se BB Seguridade conseguiu voltar ali nos seus R$ 35,00 nessa região de 61,8. E assim a gente vai trabalhando, tá? Quando a gente está identificando a tendência e a gente quer fazer essa projeção, a gente faz a projeção a favor da tendência. Então eu busco de baixo para cima e baixo novamente no suporte, tá? A retração, só relembrando aqui, né? A retração eu faço ao contrário da tendência, porque eu quero identificar até onde pode voltar, tá? O 61,8 até onde pode voltar. Então, se subiu 100%, eu quero identificar o 61,8 da volta desse 100%. Por isso que eu acabo fazendo contra a tendência ali, contra esse movimento anterior, tá certo? Bom, para a gente finalizar e para não ficar dúvida, vamos fazer mais um teste aqui. Vamos pegar o nosso Ibovespa e ver o que ele tem de informação para a gente aqui sobre retração e sobre projeção também, tá? O Ibovespa no movimento mais recente, né, de março de 2023, ele começou iniciou a alta ali mais expressiva e agora ele vem no movimento mais corretivo. A correção pode não ter acabado, tá? Então ele teria espaço ali desse movimento macro ainda para corrigir um pouco mais. Bom, o que importa para a gente aqui? Se o Ibovespa está no cenário de alta e eu quero identificar até onde esse Ibovespa pode chegar, onde é o 61,8, né, de projeção por Fibonacci ali do Ibovespa, como é que eu vou fazer? Bom, vamos lá. Eu vou pegar do fundo mais relevante, né? Então eu vou lá na ferramenta projeção de Fibonacci, tem o Pzinho ali. Vou pegar do fundo mais baixo até o topo mais alto e o fundo mais baixo que eu tenho até agora. Bom, vamos lá. A gente tem aqui esse fundo mais recente no 111.450 e eu tenho ali o 61,8 lá no 127.500. A gente sabe que o Ibovespa está com grande dificuldade de passar dos 120 mil pontos, né, de retomar ali toda a alta, enfim. Mas nesse cenário altista ali que a gente tem, movimento mais comprador, caso ele consiga superar principalmente, né, esse movimento mais curto, essa LTB, a gente acaba projetando para cima. Por quê? Porque o Ibovespa ele tem um movimento mais anterior ali, o movimento mais próximo que a gente tem é um movimento de alta. Então por isso que a gente acaba fazendo essa projeção para cima e não ainda para baixo, tá? Então dali nessa linha fúcsia que eu tenho aqui, né, a linha rosada, lá nos 127.500 pontos aproximadamente, o 61,8 do Ibovespa, caso ele retome a alta daí para cima, tá? Ele já vem segurando ali próximo aos 111.450. Se ele não renovar a mínima, fica valendo esses pontos. Caso ele renove a mínima, né, suponhamos que o Ibovespa ele vai fazer uma mínima mais baixa, vai até os 110 mil pontos. Então o que eu faço? Eu tenho essa mínima, continua sendo marcado, tenho o topo mais alto, que continua também sendo marcado, e se ele fizer um fundo lá nos 110 mil pontos, eu vou trazer ele aqui para o 110. Então, deixa eu pegar aqui o Ibovespa no 110, vou colocar ele próximo, ó, 110, 0,27, e assim eu vou ter o meu 61,8 de projeção para o nosso índice, que aí vai ficar na casa ali dos 126 mil pontos aproximadamente. Então, ele precisa marcar um fundo primeiro mais relevante e principalmente superar topos anteriores para a gente começar a fazer essa projeção, tá?
Então a gente vai voltar desse vídeo aqui daqui a pouquinho, né, daqui a uns dias ali ou meses, para ver se o Ibovespa conseguiu chegar nesses patamares de preço ou se ele fez a mínima mais relevante ali. E também de BB Seguridade ali, que a gente fez esse estudo aí de preço-alvo para ela em R$ 35,00 por Fibonacci. Então deixa aqui nos comentários se você já usa Fibonacci, como que você usa, como é que você identifica, se faz sentido para você, e também não esquece de deixar o like aqui também, se inscrever no canal, e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!